Pedro, o título da sua tese é Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial. O que você estudou exatamente no seu trabalho, Pedro? Tá. Rodrigo, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Para a gente que faz pesquisa na universidade, você fez um mestrado também, a gente estava conversando antes. É sempre um prazer conseguir fazer com que essa pesquisa saia dos muros da universidade, atinja um público universitário mais amplo, que é um pouco, acho que é a perspectiva do programa, e, se possível, também outros segmentos da sociedade, enfim, influenciar de alguma forma o debate público nacional. Então, para mim, é um prazer muito grande. Em relação à tese, o que eu estudei foi a trajetória profissional de executivos negros no Brasil. Eu fiz um comparativo entre duas gerações, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Uma que entrou no mercado de trabalho no final dos anos 70 e uma outra geração que entrou no mercado de trabalho nesse início do século XXI. E, basicamente, a ideia da tese era pensar um pouco o contexto social e político mais amplo que o Brasil estava vivendo na construção das trajetórias de cada uma dessas gerações, o contexto das empresas, como as empresas respondem a esse contexto político mais amplo, e o impacto de tudo isso na vida dos indivíduos concretos, dos sujeitos concretos que estavam tentando construir suas trajetórias profissionais. Basicamente é... Pedro, eu acho que um relato interessante que nos ajuda a entrar e a compreender de maneira mais ampla o seu trabalho é um relato que você faz, inclusive no artigo que você escreveu, contando como você despertou para o tema da presença do negro em cargos executivos nas grandes empresas. Queria que você contasse como que isso surgiu para você e como a sua ideia nasceu aí. Tá bom. Então, na verdade, em 1996, já vai um tempo aí, né? A revista Exame, que é uma revista de grande circulação no mundo empresarial, né? Ela publicou uma matéria chamada Raça e Carreira, a trajetória de executivos negros, né? Em 1998, 2 anos após a publicação dessa matéria, eu já estava dando aula, eu tinha feito um mestrado aqui em São Paulo, na Unicamp, entre 95 e 97, eu voltei para a Bahia, eu sou originário da Bahia, eu dava aula na faculdade lá, enfim, como eu dava aula de sociologia e antropologia para alunos de administração, eu então buscava no jornalismo, enfim, matérias que pudessem ilustrar os assuntos que a gente está discutindo, gerar debate em sala de aula, e eu tive contato com esse texto, né? Um texto bastante interessante, e é curioso que nessa matéria, 2 coisas que eu chamaria a atenção, mas a gente pode também falar um pouco sobre isso na decorrida da nossa conversa. Essa matéria mostrava, do ponto de vista da iconografia da própria reportagem, indivíduos isolados. Tinha uma foto, 2 ou 3 fotos ao longo da matéria de indivíduos isolados que construíram trajetórias em empresas específicas, né? E a matéria não falava de gestão da diversidade, que é um assunto que está hoje muito na moda no mundo das empresas, né? Digamos, é uma tecnologia gerencial que está muito em evidência hoje no mundo empresarial. Assim como um tempo atrás estava muito em evidência controle de qualidade, né? A responsabilidade social empresarial ainda está, né? Meio que a gestão da diversidade é uma das bolas da vez. Essa matéria não falava, então, de gestão da diversidade e apresentava casos isolados de executivos negros. Já em São Paulo, eu voltei para aqui para São Paulo em 2004 e comecei a trabalhar também em faculdades. Hoje eu sou professor da Universidade Mackenzie e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Em 2006, a mesma revista publica uma outra matéria, chamada O que há de errado com a diversidade, né? E aí fala dos casos de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pouco número de mulheres em cargos de gerência, alta gerência ou direção nas grandes empresas que operam no Brasil. E a matéria fala, então, também dessa nova geração de negros entrando no universo empresarial. E, inclusive, traz uma foto de um programa traz a foto de um programa criado pelo Banco Itaú, voltado para executivos trainees afrodescendentes, né? E aí tem uma foto, então, como eu estava colocando, no túnel, como o pessoal chama, no túnel do Itaú, lá perto do metrô, acho que Santana, se não me engano, dos jovens entrando nesse túnel, e eles entraram para uma turma de trainee, como eu estava colocando. Então eu percebia um descompasso entre uma diferença, digamos assim, entre a primeira geração que construiu trajetórias individuais, a segunda geração que estava entrando coletivamente no mundo empresarial, e eu queria entender um pouco isso. A forma como a reportagem era construída não dava, e é normal, a gente fala a partir de lugares diferentes, o jornalista tem um tempo que é muito rápido, a pesquisa acadêmica a gente tem um tempo maior para fazer, enfim. Mas eu percebia que a reportagem não dava conta de todo o contexto sociopolítico, que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco,
que estava por trás dessas diferenças. E é isso que eu queria um pouco desvendar mais na minha pesquisa. Pois é, você aponta duas gerações, a primeira ali nos anos 70, é isso? E a outra já no começo do século XXI. Uma dúvida, antes dos anos 70, não existe uma geração de executivos negros? A primeira é aquela que se apresenta ali nos anos 70, é isso? Entendi, é muito boa a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de ir explicando um pouco o trabalho. Para fazer essa afirmação categoricamente, né, a gente tem que ter cuidado quando se trata de uma pesquisa acadêmica, enfim, eu recorri a um dos trabalhos que de um dos autores que é certamente uma das principais referências em ciências sociais no Brasil, que é o professor Florestan Fernandes, já falecido. Nos anos 50, final dos anos, mais ou menos no período dos anos 50, ele fez uma pesquisa junto com um pesquisador francês chamado Roger Bastide, por uma demanda da Unesco na época. Havia acontecido os horrores da Segunda Guerra Mundial em torno da ideia de raça, né? Coisa do Holocausto, do nazismo alemão, enfim. E o Brasil era apontado como um exemplo para o mundo de uma sociedade desprovida de preconceito, de acomodação um pouco mais igualitária, enfim. E a Unesco, então, patrocina uma pesquisa feita no Brasil. Foi feita em várias regiões do Brasil. No caso de São Paulo, coube ao Florestan Fernandes e ao Roger Bastide executar essa pesquisa. Eles mostraram que não era bem assim, o Brasil não era um paraíso da convivência racial, né? Como o mundo, de alguma forma, gostaria de ouvir, até como uma esperança por conta desses horrores em nome da raça, e mostra uma série de desequilíbrios na sociedade brasileira, em várias áreas, né? Na questão matrimonial, do casamento, das relações, do mundo do trabalho. Esse trabalho que ele fez com o Roger Bastide na época, ele analisou com mais cuidado ainda os dados depois de entregar a pesquisa, publicou um livro nos anos 60, que se tornou um clássico das ciências sociais no Brasil, que se chama Integração do Negro na Sociedade de Classes, né? Na sociedade capitalista, que estava se fortalecendo mais no Brasil. É um livro enorme, são dois volumes, cada um deles com 450 páginas, enfim, com muita documentação de relatos, muitos dados quantitativos. E ele aponta ali que o negro não chegava no máximo ao cargo de chefe de setor, chefe de seção, e não aos cargos gerenciais na empresa. E olha que o foco principal dele não estava no mundo empresarial, mas ele já aponta essa análise, né? Assim como um outro pesquisador da USP, da antropologia, o professor João Batista Borges Pereira, ele fez um estudo mais específico no mercado do rádio, no mercado radiofônico, e apontava a mesma coisa, isso nos anos 60, né? Então, eu consegui mais ou menos por aí justificar que até o final dos anos 60, meados dos anos 70, não existia, sociologicamente, assim, em termos numéricos razoáveis, o que a gente poderia chamar de uma primeira geração de executivos negros. Se a gente pensar que uma geração se forma a partir de 25 anos, desse intervalo de tempo, essa primeira geração foi um pouco, entre aspas, os filhos dessa geração estudada pelo Florestan Fernandes e por Roger Bastide. Mais ou menos por aí eu justifiquei a inexistência dessa primeira geração e localizei essa primeira geração a partir do final dos anos 70, que foram as pessoas que eu entrevistei. Na época que eu entrevistei, eles estavam na faixa dos 50 anos e estavam em posições já gerenciais de direção nas empresas. Alguns, inclusive, se deslocando das empresas para construir uma carreira, já uma segunda carreira, como se fala hoje em dia, como consultores, enfim, no mundo empresarial. Para a gente poder visualizar essa diferença e desses dois momentos diferentes, vamos falar um pouco de cada geração, começando ali pela geração dos anos 70, as características e o que a diferencia dessa geração já no século XXI? Tá. Então, eu só queria chamar a atenção um pouco para delimitar um pouco melhor o estudo, explicar um pouco melhor para o telespectador, para você, o estudo. É interessante que os dois orientadores que eu tive, né, eu trabalhei com um sistema de orientador e co-orientador, eles me chamaram a atenção que no caso do que eu estou chamando de segunda geração, que entrou no mercado de trabalho no início do século XXI, talvez o espectador já esteja um pouco questionando isso, eles não eram ainda executivos, eles estavam começando a carreira no início do século XXI, você não começa a carreira como um executivo, né? Sobretudo se a gente pensar então aí, grandes empresas, que foi onde eu foquei meu estudo, e corporações então transnacionais ou grandes empresas brasileiras, né? Então as pessoas brincavam comigo, os meus dois orientadores, você não tem bola de cristal, essa segunda geração está começando agora, você vai comparar maçã com banana, como é que você vai fazer essa comparação? A primeira geração, sim, quando eu contactei essas pessoas, quando a gente conversou, estava em posições gerenciais ou até estava começando uma segunda carreira, como eu te falei. A segunda geração, embora eles não fossem executivos ainda, dado a idade, né, a entrada ainda recente no mundo empresarial, eles estavam respondendo a políticas das empresas, que por sua vez estavam respondendo a pressões do movimento social, que a gente fala na sequência,
e então estava entrando nas empresas em programas de trainee criados para jovens afrodescendentes. E é por isso que você optou por, nessa segunda geração, observar esses jovens com essa perspectiva, justamente para poder olhar também para como as empresas estão lidando com isso, em vez de olhar já para os executivos do século XXI já consolidados no cargo, é isso? Então o que eu, só para fechar meu ponto, o que eu tentei fazer, o que eu tentei justificar para os meus orientadores e para o meu trabalho, que eu não estava exatamente comparando maçã com banana. A segunda geração era de fato mais uma segunda geração de executivos negros em construção, ainda que eles não fossem ainda executivos negros. Se eles estavam entrando em programas de trainee, eles são executivos em potencial, as empresas estavam os preparando para assumirem cargos gerenciais em algum momento da sua trajetória, então eu podia comparar. Particularmente, aí é um pouco uma escolha pessoal, né? Como eu não venho da área de história, nada contra, acho que inclusive a sociologia, a antropologia, mesmo a administração pode se fertilizar muito com a pesquisa histórica, mas eu não gosto de ficar só lendo o passado, eu queria ver a dinâmica atual. À medida que eu avançava na minha pesquisa, eu percebia, digamos assim, que o campo de batalha atual estava bem forte, as coisas estavam bem dinâmicas em termos das disputas políticas que se rebatiam no mundo empresarial. E eu, ainda que não tenha bola de cristal, queria meio que descortinar o momento atual, aí um pouco o que você está perguntando, que se abre para uma nova geração de jovens negros que querem, que ambicionam, que sonham, que desejam construir uma trajetória no mundo das empresas. Então, por aí, mais ou menos, que foi a minha comparação, né? A primeira geração, eles eram um pouco o que você falou de executivos do século XXI, porque se eles começaram a carreira nos anos 70, eles só chegam a posições de maior destaque um tempo mais tarde. A trajetória profissional é um tanto isso, não é? Então, eles chegam no mercado de trabalho nas posições gerenciais ou de direção um tempo mais tarde. Quando eu os entrevisto, de novo, como eu falei antes, eles estavam lá em posições gerenciais ou de direção, ou tinham saído recentemente para abrir empresas de consultoria para fazer um outro trabalho. Então, eles seriam os executivos meio que do final do século XX, início do século XXI, né? Enquanto que a outra geração, eu vou esperar talvez uns 20 anos, 30 anos para um novo estudo meu ou de alguma outra pessoa que siga o rastro da humilde contribuição que eu deixei, que possam vê-los como executivos mais em andamento e aí avançar um pouco mais na minha comparação, mas que já deu para perceber alguns elementos quando eu fiz esse estudo comparativo. E você olhando ainda que com essas nuances todas, a gente olhando para esses dois momentos, o que a gente pode notar nesse ambiente todo? Quais são as diferenças mais importantes? Tá bom. Depois eu vou tentar chegar em exemplos mais concretos da vida dos indivíduos de carne e osso, que eu acho que é mais interessante para localizar o estudo. Mas se eu tivesse que dar uma resposta mais panorâmica, eu diria que a primeira geração, ela entra no mercado de trabalho, então, no final dos anos 70. O que era os anos 70 no Brasil, se a gente for fazer um grande quadro, né? O Brasil vivia uma ditadura militar, havia uma série de restrições à organização do que a gente chama de sociedade civil organizada, né? Dos movimentos sociais. O movimento negro no Brasil, se a gente chamar movimento negro moderno, pós-abolição, já existia desde os anos 30, com a formação de uma imprensa negra, não é o caso de a gente voltar tudo isso aqui, mas o movimento negro dos anos 70, como é compreensível, né? Eu não faço uma crítica ingênua ou enfim, oportunista nesse sentido, mas era um movimento muito marcado por um ideário marxista, né? O Muro de Berlim não tinha caído ainda no final dos anos 70, então era muito marcado por uma ideia de que, para acabar com o racismo no Brasil, é preciso abolir a sociedade de classes, né? Se a gente abole a sociedade de classe, a gente vai finalmente acabar com a coisa do racismo, o sofrimento do negro, já que o negro está em condições mais subalternas no mercado de trabalho, enfim, né? E essa geração, então, que era o chamado movimento negro unificado, claro que tinha variações dentro desse discurso do MNU, também não quero ser injusto nesse sentido, mas, de maneira geral, a gente pode localizar um pouco esse discurso. E aí esse jovem que entra na universidade, que ambiciona uma carreira no mundo empresarial, não faz sentido para ele esse tipo de discurso. Eu dou um exemplo concreto para a gente se situar. Um dos meus entrevistados era o sobrinho de um militante histórico do movimento negro, e eu não falei dos nomes na tese, não cito os nomes, a não ser quando foram nomes que eu capturei em revistas de grande circulação que foram publicados. Os meus próprios entrevistados, eu omiti todos os nomes, porque eu não tenho direito de jogar com as vidas privadas das pessoas, mas ele é sobrinho de um militante histórico do movimento negro, e ele, então, já tinha todo tipo de influência na família, em casa, de militância, e ele entra para fazer, nesse final dos anos 70, contabilidade na PUC, né, o curso de contabilidade, entra para um grupo de juventude negra da PUC, que era um grupo muito atuante na época, e, ao mesmo tempo, um pouco depois, ele faz um programa de trainee para a Price, né, uma empresa multinacional da área de auditoria,
E o que ele ouvia no movimento negro, do negro burguês, do imperialismo yankee, do imperialismo norte-americano, das corporações transnacionais, como, digamos, assaltantes da pátria, enfim, não bate com o tipo de carreira que ele quer construir, né? Como eu faço um trabalho de sociologia e antropologia, que a gente chama de um esforço compreensivo, o meu papel não é nem julgar o movimento negro, né, que é compreensível, como eu estava falando antes, que fizesse essa construção, porque o marxismo marcou muito as ciências sociais latino-americanas, as sociedades latino-americanas, né, o movimento dos estudantes na época, a ditadura militar no Brasil ainda, né, vigente, enfim. Então é compreensível, do ponto de vista de um olhar de hoje, que esse fosse o discurso dominante, mas também eu não vou fazer um julgamento desse jovem. É compreensível que um jovem que quisesse construir uma carreira no mundo empresarial legítima entrasse em conflito. Tudo isso para dizer que essa geração, também o racismo na época era considerado simples contravenção, a partir da lei Afonso Arinos, que já vigorava no Brasil há alguns anos, mas não como crime inafiançável, como veio a ser considerado só nos anos 90. Isso indica que uma pessoa, digamos assim, pega numa situação de racismo, pagava uma simples fiança e ela era liberada. O contexto dessa primeira geração era desfavorável para a construção de uma trajetória profissional. Eles estavam isolados no mundo das empresas, não identificavam outras pessoas negras que pudessem mais ou menos sentir situações semelhantes àquelas que eles sentiam, né? Não encontravam tanto apoio do ponto de vista do discurso e da prática dos movimentos negros por conta desse descompasso que eu estou tentando te falar. Então, houve uma construção de trajetória de costas de costas para o outro. O movimento negro fez a sua trajetória de costa para aqueles jovens negros que queriam carreiras no mundo empresarial, e esses jovens negros, e que eram vistos um pouco como negros burgueses, né? E esses novos negros também se distanciaram do discurso do movimento negro, né? E só um tempo depois é curioso como a história vai nos criando peças, né, digamos assim. A história é feita de encontros, desencontros e reencontros. Essa primeira geração é reencontrada pelos movimentos negros atuais, muitas vezes organizados em ONGs, né, articulados em ONGs e tal, já com a outra pauta, não tanto uma pauta, digamos, que a gente poderia chamar de pós-socialista ou neomarxista, ou com outros discursos mais renovados, onde o debate é a eliminação das desigualdades raciais, mesmo as políticas de ação afirmativa, como todo o debate sobre cotas nas universidades. E então esses negros executivos que eu chamei da primeira geração são reapropriados por essas ONGs como referência para uma geração que vai vindo agora, que já não são mais vistos com a pecha de negros burgueses, mas como exemplos de uma carreira bem-sucedida, de ocupar postos de destaque no mundo do trabalho. Então, a primeira geração encontrou um cenário bem mais desfavorável do que a segunda geração, que a gente pode falar em seguida. Pois é, e essa segunda, qual é o ambiente dela, com quem ela se articula? Então, a segunda geração já entra no mercado de trabalho, lembrando que não são exatamente executivos de fato, mas que estão entrando nesse mercado de trabalho no início do século XXI, num contexto bem mais favorável, né? Então, houve a queda do Muro de Berlim, a pauta, né, a agenda sociopolítica dos próprios movimentos negros mudam, né? Da discussão de abolição da sociedade de classes para acabar com o racismo, passa a haver um combate em cima das desigualdades raciais, uma denúncia das desigualdades raciais, né? Do racismo institucional, de repente não é uma questão do indivíduo em si que é racista ou que não é, mas um racismo que está entranhado na sociedade como um todo. Há, por exemplo, um estudo do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, né? Que é tipo uma associação que congrega as grandes empresas que operam no Brasil e as corporações transnacionais que operam aqui, que eles fazem a cada 2 anos um perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas que operam no país. E a participação de negros, tomados como negros e mestiços, digamos assim, como é a nomenclatura do IBGE, mas uma situação complexa de explicar aqui em pouco tempo, os pretos e pardos, né? Que são mais ou menos 50% da população brasileira hoje. A participação deles em postos de direção nas empresas não chega a 3%. Enfim, então já havia um cenário mais propício a essa disputa dos movimentos negros em torno dessa questão das desigualdades raciais e já um afastamento desse discurso mais fortemente marcado pelo ideário de classe somente, enfim, de combate da sociedade capitalista, tá, no mundo que a gente conhece hoje em dia, chamado de pós-socialista, enfim. E esse combate levou, inclusive, a uma disputa acirrada em torno dos sistemas de cotas nas universidades, que você seja, ou qualquer um de nós, seja a favor ou contra. Não vou entrar nesse debate aqui agora, também não é o foco da nossa conversa, mas o que é que eu quero chamar a atenção? O racismo tinha sido tornado já em crime inafiançável, né?
Havia toda uma disputa. O próprio presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no seu governo, fez uma declaração pública num seminário que foi feito em Brasília, de que havia racismo no Brasil, que o governo tinha que criar políticas de combate a esse racismo, enfim. Havia um cenário muito mais favorável, porque a questão racial era objeto de uma disputa política muito mais forte no Brasil, né? E também no mundo empresarial. Para chegar mais próximo da minha pesquisa, né, entre 2003 e 2006, mais ou menos, algumas ONGs ligadas aos movimentos negros pressionaram o Ministério Público do Trabalho para ajuizar uma ação contra os bancos, dizendo que os bancos praticavam discriminação racial. Os bancos reagiram, disseram que não era questão de discriminação racial, era questão de educação, que infelizmente os negros tinham menos acesso à educação e tal. Os movimentos, então, contra-argumentaram, perguntando, por exemplo, o que é que precisa para começar uma carreira no banco no nível mais básico, escriturário. Ter o 2º grau completo. Então, vamos pegar em cada capital brasileira quantos negros e quantos brancos tem com o 2º grau completo e vamos cruzar estatisticamente a quantidade dessas pessoas na estrutura demográfica da sociedade com a quantidade dessas pessoas, mesmo no nível básico, no quadro de pessoal das empresas. E se não existe discriminação racial, se não existe nenhum outro fator operando, é para a gente encontrar mais ou menos uma correlação estatística aí, né? Porque é uma coisa que vai ser por acaso, esse recrutamento vai ter uma correlação estatística, e não foi isso que foi encontrado. Então, as ONGs pressionaram o Ministério Público do Trabalho, que abriu inquéritos civis públicos de fazer uma pesquisa mais detalhada no quadro social dessas empresas, encontrou disparidades, né, em termos demográficos, da população em geral, do quadro de pessoal das empresas, de remuneração, enfim, entre brancos e negros, chamou esses bancos para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, os bancos recuaram, enfim, e aí a ação foi colocada na Justiça do Trabalho, e enfim, os bancos terminaram ganhando a causa, né? Algumas ONGs que eu entrevistei apontam que os bancos contrataram todo o quadro de melhores advogados trabalhistas do Brasil, ex-ministros do trabalho, enfim, para defendê-los, mas de toda forma, não vou ficar esmiuçando aqui a questão jurídica, né? A atenção estava posta, foi muito divulgada na imprensa, na época, nos jornais de grande circulação. E, à época, a Comissão de Minoria e Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que não era a comissão que a gente tem hoje, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, que não é tão favorável politicamente a demandas dos grupos minoritários. À época, inclusive, era vice-presidida por um deputado chamado Luiz Alberto, do PT da Bahia, que é um deputado negro da Frente de Parlamentares Negros, e que chamou, então, nesse caso a ação tinha sido aberta contra os bancos, aqui a gente pode fazer um pequeno parêntese, os movimentos sociais escolheram os bancos, porque a gente vive a fase do chamado capitalismo financeiro, e os bancos têm muitos lucros, toda vez a gente acompanha nas imprensas, recorde de lucro dos bancos, enfim. Então, do ponto de vista estratégico para os movimentos sociais, era interessante ganhar uma vitória contra os bancos e depois tentar propagar para outros setores da atividade econômica, né? Daí a escolha de concentrar nos bancos. No meu caso, a minha pesquisa também para essa 2ª geração, eu concentrei toda essa dinâmica que estava acontecendo em torno dos bancos. O certo é que essa Comissão de Minoria e Direitos Humanos convidou a FEBRABAN, não cada banco em particular, mas a Federação Brasileira de Bancos, para sentar na mesa e pensar uma negociação, enfim. E aí vários bancos foram criando nessa mesma época programas de trainee. Então dá para perceber que era um cenário bem mais favorável. A questão racial fazia parte da agenda pública brasileira, da agenda dos debates públicos no Brasil, e as empresas, como é normal, é compreensível, a grande habilidade dos gestores. Eu dou aula na escola de administração, eu sei isso, né? Eu ensino isso mesmo para meus alunos. A grande habilidade dos gestores é ler o contexto social, cultural, político, econômico e adaptar as empresas a esse contexto, né? Responder a esse contexto. Então, as empresas tiveram que ir se adaptando e isso criou um cenário mais favorável para essa geração. O que não quer dizer que não haja semelhanças também entre as 2 gerações que a gente pode... O que eu queria te perguntar também, Pedro, é como você organizou a sua pesquisa, como você montou ela metodologicamente, porque tem uma análise focada na biografia de pessoas, né? Uhum. E depois uma análise mais ampla. Como que você organizou isso e o que te levou a organizar dessa maneira? Tá bom, obrigado também pela sua pergunta, que é muito boa e me ajuda a explicar um pouco melhor o trabalho. Para a primeira geração de executivos negros, então, aqueles que entraram no mercado de trabalho no final dos anos 70, a minha opção metodológica, digamos, a minha estratégia metodológica foi reconstruir, como você falou, narrativas biográficas, né, narrativas de vida dessas pessoas, histórias de vida delas e trajetória profissional, né? Eu fiz isso com 10 executivos homens e 5 executivas mulheres, né? E no final das contas eu trabalhei só com 10, com 6 homens e 4 mulheres, né? Fiz algumas escolhas, enfim, até em função do material que eu tinha,
número muito grande de entrevistas, enfim. E a partir dessas narrativas, então, é que eu fui construindo essa análise da primeira geração. Veja que eu não foquei nessa primeira geração num setor da atividade econômica específico, por duas razões. Uma de que a trajetória profissional, né, ela é construída através da migração em diferentes setores da atividade econômica. Então, o cara pode começar uma carreira no setor de serviços, receber uma opção, um convite para ir para ser contador de uma gráfica, né, de um banco. Então, a pessoa vai mudando um pouco de setores, indústria, comércio, serviços. Então, não fazia sentido eu isolar um setor da atividade econômica quando a trajetória é sempre tortuosa. Em segundo lugar, como eu estava falando, os dados do Ethos apontavam, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, para um número muito pequeno de executivos, dados quantitativos, de executivos negros, né, em posições de fato de gerência ou direção nas grandes empresas. Se eu selecionasse um setor de atividade econômica específico, eu corria o risco de não encontrar quase ninguém, ou uma ou duas pessoas, e inviabilizar a pesquisa. Então, juntando esses dois fatores, eu não concentrei no setor da atividade econômica e eu queria, meio que brincava também na tese, que os dados quantitativos que o Ethos apresenta são sensacionais, mas eu queria saber quais são as vidas que estão por trás desses números. Quem são essas pessoas? Que trajetórias construíram? Do ponto de vista do que a gente poderia chamar, entre aspas, de uma identidade racial dessas pessoas, a forma que eu optei por construir foi, como não existe uma associação que congrega executivos negros, foi trabalhar com a minha rede de relações. Eu dou aula no curso de pós-graduação em gestão de pessoas na Universidade Mackenzie, meus alunos são analistas de RH, às vezes gestores de RH, meus colegas professores da faculdade, as próprias ONGs que eu entrevistei ligadas ao movimento negro, para o caso da segunda geração que eu já explico. Quando você entrevista um primeiro executivo negro, de repente ele conhece alguém, então chamado efeito bola de neve. E aí o que acontecia? Se você, Rodrigo, por exemplo, me dizia, Pedro, eu conheço uma pessoa que talvez queira te dar entrevista, que seja interessante para a sua pesquisa, para mim era um indício de que essa pessoa é vista como negra, porque Rodrigo, ou João, ou José, ou Maria, minha colega de trabalho, o via ou a via como uma pessoa negra, né? Quando a pessoa, né, Rodrigo, João, José ou Maria, me dava o contato desse fulano ou dessa fulana que eu ia tentar entrevistar, e eu ligava, ou mandava um e-mail falando da minha pesquisa, e a pessoa dizia assim, não, tudo bem, eu posso te ajudar, eu posso te receber, isso significava para mim que ela se via também como negro, né, ou como negra. A identidade, a gente fala na sociologia e na antropologia, é um pouco esse jogo de espelhos, né? A forma como eu sou visto pelos outros e a forma como eu me vejo. Então, diz assim, então não sou eu que estou demarcando quem é negro ou quem não é, que é um debate bem complexo no Brasil, mas é a forma como as pessoas se veem, como as pessoas são vistas pelos outros. Então, isso me autorizava a procurá-lo e conversar um pouco sobre a trajetória dessa pessoa. Então, para essa primeira geração, foi um pouco isso, as narrativas de vida, as narrativas biográficas que as pessoas me contaram. Para a segunda geração, o que é que eu fiz? Eu já concentrei mais no setor bancário, porque era o setor onde estava vindo, né? A zona de tensão estava posta ali, pelas razões que eu já expliquei. E aí, então, o que é que eu fiz? Teve uma empresa que, corajosamente, acho que é uma coisa interessante também dessa empresa, ela abriu as portas, eu já tinha contato com essa empresa por conta de pesquisas anteriores feitas no Mackenzie, estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres executivas nessa empresa na época, e ela abriu as portas para que eu acompanhasse reuniões que aconteciam periodicamente lá de um comitê de negros da empresa. As empresas que têm políticas de diversidade, que é essa tecnologia gerencial que eu te falei que é bastante atual hoje em dia, né? Uma técnica de gestão, um método de gestão de valorizar a diversidade do quadro de pessoal da empresa, muitas das empresas, nos Estados Unidos muito mais fortemente do que aqui no Brasil, que tem esses programas de diversidade, eles têm comitês. Então, comitês de diversidade, um comitê mais geral, comitê de mulheres, comitês de PCDs, para que os iguais possam mais ou menos se encontrar, discutir se existem barreiras na própria empresa, na sociedade em geral, que dificultam a construção dessas trajetórias e propor para a empresa soluções para o melhoramento, para a melhoria, né, digamos assim, das suas trajetórias profissionais. Então, no caso, havia um comitê de negros, a empresa permitiu que eu acompanhasse esse comitê de negros durante um tempo. Fiquei 1 ano e meio participando de todas as reuniões desse comitê de negros, do comitê de diversidade. No final da minha pesquisa, eu fiz entrevistas com diretores de RH da empresa, ou diretoras, gestores da empresa dessa área de recursos humanos e diversidade, os próprios jovens que participavam desse comitê de negros, enfim. Daí eu fiz entrevista em outros 4 bancos, né? Onde eu não fiz observação participante, eu não convivi de perto, mas eu entrevistei as pessoas de RH e da área de diversidade desses bancos, meio que para fazer uma espécie de um comparativo, né, das políticas dessa empresa onde eu fiquei mais dentro e dessas outras empresas. Eu entendi também que para compreender, para poder analisar
as políticas dessas empresas, eu tinha que sair da empresa, e como eu estava falando antes, e avaliar o contexto sociopolítico mais amplo. Então, eu entrevistei pessoas do governo, que trabalham com políticas ligadas à questão racial, né, à questão da diversidade, pessoas das ONGs ligadas aos movimentos negros, consultores de diversidade que já existem no mercado, negros ou brancos, que já existem no mercado e que faziam trabalho com essas empresas para a inclusão de negros no seu quadro de pessoal. E aí eu fui do próprio Instituto Ethos, enfim, fui conseguindo traçar um mapa, né, das relações que levavam ao cenário, como eu estava apontando, mais favorável para essa segunda geração. Eu preciso terminar, Pedro, mas eu queria só, rapidamente, uma pergunta muito rápida. Alguma perspectiva de sair em livro o seu trabalho? Já tem alguma negociação? Então, eu tenho um contato já com algumas editoras. Como a tese ficou muito grande, a área de ciências sociais tem essa característica de muita fala, enfim, eu estou fazendo uma adaptação, uma condensação do trabalho, reduzindo a discussão teórica cansativa para um leitor mais geral. E eu tenho perspectiva de que entre esse ano e o próximo ano devo tentar publicar a tese como livro, sim. Queria te parabenizar pelo prêmio Tese de Destaque USP 2013 e também fazer justiça aqui, dizer que você defendeu no Departamento de Antropologia da USP em cotutela com a Universidade de Lyon, na França. Parabéns e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês.